como é que nós angolanos nos colocamos? Então, temos muitos químicos a fazerem essas produções de que o professor Kilala falou. Pergunta bem interessante, Pergunta bem interessante. Eu acho que isto também se reverte no... Eu normalmente faço uma abordagem, sobretudo do ponto de vista acadêmico, não é? Sim. A nossa química... Existem definições essenciais de química em que reflete a aplicabilidade da química. Mas existem aquelas definições em que reflete apenas o conceito da própria química. Infelizmente, a gente ainda está no conceito da própria química. Conforme disse, como é que se pode justificar? Nós somos um país que estamos em desenvolvimento. Sim. E a transformação de produto, portanto, em certa parte depende dos químicos. Temos muitos químicos, mas, portanto, não conseguimos desenvolver. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de autodesenvolvimento. O que nós ensinamos é apenas ainda pensamento teórico. Os estudantes vão à escola, aprendem com a mente de que o que estou a aprender é para resolver as provas. Mais do que isso, o ensino ou o conhecimento não me interessa. Ou seja, não tem interesse. Ele tem apenas a noção de que o que estou a aprender é para resolver uma prova, eu quero aprovar, passar de classe e no final receber o meu diploma. Agora, o que vem depois, ele não tem esse tipo de conceito. E às vezes, o que nós temos às vezes também é um estudante que terminou o curso de Química, por exemplo, depois tornou-se professor. Enquanto fazia o curso de Química, provavelmente não teve experiência prática, não teve exposição ao campo para verificar ou coordenar o conhecimento teórico com o prático, e depois essa mesma pessoa transforma-se em um professor. O que é que ele vai fazer? É transferir a mesma experiência de livro que ele teve durante a formação para os restantes. Portanto, é uma cadeia, um ciclo que aí continua. Só para ter uma noção, eu, quando lecionava em algumas universidades, eu fazia o seguinte: eu falava aos estudantes, olha, eu lecionava já agora a cadeira, por exemplo, de análises químicas. Eu analisava, portanto, os produtos, a qualidade e não só. Então, em uma aula, eu dizia sempre aos estudantes, entre as universidades que eu passava, olha, hoje vocês vão aprender a identificar uma água que supostamente não está em condições, ou seja, está envenenada. Eu preciso que vocês identifiquem, portanto, o veneno. Eu vou fazer a parte teórica, a exposição teórica, portanto, da identificação. Eu vou fazer uma demonstração, portanto, prática em um laboratório, e no final vocês fazem uma prova, um exame. Eles disseram, ok. Portanto, eu ensinei teoricamente de como identificar uma água envenenada. Eu questionei a eles, vocês perceberam como se faz isto? Eles disseram, sim, professor, percebemos perfeitamente. Ok, vamos ao laboratório. Eu fiz uma demonstração de como é que se faz aquilo e eu questionei, vocês perceberam? Eles disseram, agora ficou muito mais claro. Eu disse a eles, ok, no dia Y, eu quero que cada um de vocês traga 2 copos de plásticos. Se o teu nome é Antônio, então vai ficar, coloca lá A1, A2. No primeiro copo A1, no segundo copo A2. Se o teu nome é Bernardo ou Beto, portanto, coloca também B1, B2. Eles deram-me o copo, eu pedi aos estudantes que saíssem e peguei. Um dos copos eu coloquei água tratada, purificada ou potável, e em outro copo eu coloquei água com um produto químico, para, portanto, exemplificar que fosse um veneno. Quando os estudantes estavam a chegar, eu fiz isso às escondidas e depois pedi que todos entrassem no laboratório. Quando os estudantes estavam a chegar, para o Antônio entreguei esses 2 copos, para o Bernardo entreguei esses 2 copos e disse, vocês têm um período para entrarem no laboratório e fazerem uma identificação, portanto, do copo que está envenenado e o copo que não está envenenado. Ok, eles pegaram estes copos, foram ao laboratório e identificaram. Eu cheguei tempo depois e questionei, conseguiram identificar? Todos responderam, professor, foi muito fácil, claro que conseguimos identificar. Eu disse, ok, muito bem. O que eu quero que vocês façam agora é, coloquem o copo que vocês acham que tem veneno de lado e bebam a água que vocês acham que não quer. Eu sei. Não podemos fazer isto. Parece engraçado, mas nota até que ponto é que os estudantes ou que nós temos, o nosso conhecimento é provocado. Se o nosso conhecimento for testado para a vida de alguém, a gente rejeita o que nós aprendemos. Sim. Se o nosso conhecimento implica a culpabilização de alguém, a gente rejeita. Mas se o conhecimento for para testar em uma prova, em um papel, a gente aceita que realmente aquele conhecimento está certo. Isto é só mais um exemplo de que a gente não acredita que temos capacidade de transformar o fora. Isso significa que há uma grande barreira, um grande limite entre a ciência aprendida nas universidades e aquilo que realmente é o problema que aflige a sociedade. E desta forma a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Se os conhecimentos que nós estamos a dar, estamos a negá-los, estamos a pôr em dúvida quando se trata de uma coisa muito séria, então como é que a gente vai resolver? E mais, se por acaso, isso é um caso hipotético, disséssemos o seguinte, por cada estudante que for formado nesta universidade, cometer um erro lá fora, quando for exercer a sua profissão, o professor deverá ser preso, nós não teríamos nenhum professor.
Todo mundo estaria em dúvida do seu próprio conhecimento. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.